Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta quinta-feira, dia 20 de julho de 2023. Sejam todos bem-vindos. Bem-vindos ao admirável mundo novo. Mundo em que nós só conhecíamos através dos filmes de ficção científica. Porém, já chegou, já está aí. E para aquilo que a Bíblia chamava de 666, meus amigos, é só um pulinho, falta apenas um passito de galo. Porque o resto parece já está bem encaminhado. Vejam que interessante. Nessa semana, se não me engano, foi terça-feira, eu fiz um vídeo falando sobre a polícia de um condado de Nova York que chegou a um traficante de drogas usando inteligência artificial. Eu falava naquele vídeo que a inteligência artificial usada pela polícia daquele determinado condado analisava comportamentos ou padrões comportamentais. Analisando o padrão comportamental de um usuário de veículo da marca Chevrolet, a inteligência artificial concluiu, ela própria, por ela mesma, que aquele indivíduo investigado tinha o rabo preso com a justiça, estava cometendo um ilícito, estava fazendo alguma falcatrua, cometendo algum crime. Não, melhor dizendo, a inteligência artificial concluiu que ele estava traficando entorpecentes. Dito e feito. Investigado, o sujeito mostrou uma grande quantidade de dinheiro, tinha uma grande quantidade de dinheiro no carro, alguns gramas de crack, entre outras cositas. Era, sim, um criminoso. Bem, o detalhe daquela informação é que a inteligência artificial, nas câmeras de vigilância, não estava apenas reconhecendo indivíduos, mas, como disse, pensando em padrões, analisando padrões comportamentais. Isso quer dizer que já não estamos apenas sendo vigiados para efeito de identificação. Isso quer dizer que em alguns lugares e países, nosso padrão comportamental é que está sendo analisado cuidadosamente, porém muito rapidamente, pela inteligência artificial. É o caso agora do Japão. Sim, isso também acontecerá no Japão. Essa matéria está publicada no Reclaim The Next, na data de hoje, e diz o seguinte: a Agência Nacional de Polícia do Japão decidiu adotar câmeras de vigilância pré-crime, aprimoradas com inteligência artificial para reforçar as medidas de segurança em torno dos VIPs. Bem, o que quer dizer pré-crime? É o Minority Report ou algo assim. As câmeras com inteligência artificial estão investigando os criminosos em potencial. Analisando padrões e chegando à conclusão de que aquele sujeito lá, se ainda não pisou, pisará. Entenderam, né? Mais ou menos isso. Bem-vindo à ficção científica da realidade. Este passo vem em resposta à comemoração do chocante assassinato do ex-primeiro-ministro. Lembrança da morte do ex-primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, e as crescentes ameaças representadas pelo que o governo chamou de criminosos solitários. O uso de inteligência artificial na aplicação da lei está se tornando comum em todo o mundo. Um estudo de 2019 do Carnegie Endowment for International Peace revelou que 52 das 176 nações pesquisadas já incorporavam ferramentas de inteligência artificial em suas estratégias de policiamento, informou o Nikkei Ásia. 52 das 176 nações pesquisadas. Isso é só o comecinho, né? A eficácia dessa tecnologia no monitoramento de comportamento anormal e no fornecimento de uma melhor distribuição de policiais foi endossada por Isao Itabashi,
especialista em contra-terrorismo do Conselho de Políticas Públicas, com sede em Tóquio. A Agência Nacional de Polícia planeja realizar testes nessas câmeras de inteligência artificial incorporadas, ou melhor, na inteligência artificial incorporada às câmeras de vigilância, no atual ano fiscal, agora, previsto para terminar em março de 2024. Essas câmeras são capazes de detecção de comportamento, mas também reconhecimento facial. Elas começaram com reconhecimento facial rigorosíssimo, quero dizer, mesmo que o sujeito lá fizesse uma plástica, digamos assim, bastante incisiva, mesmo assim seria identificado pelas câmeras. Mas também agora, além do reconhecimento facial, detecção de comportamento. No entanto, uma tentativa de proteger a privacidade, apenas o primeiro será realizado, a detecção de comportamento, e não identificação facial. Por quê? Porque não precisa, né? O que importa é detectar o comportamento. Entenderam? Bem, mas aí, de acordo com o abastecimento de informação à inteligência artificial, pode-se identificar, por exemplo, não o comportamento de um possível terrorista, mas de um possível pensador, né? Daqui a pouco a inteligência artificial concluirá que determinada pessoa é capaz de pensar por ela mesma e não se submeterá ao sistema, uma vez que conseguiu alguma forma de sobreviver sem fazer parte do sistema, como uma pecinha de engrenagem, alguma coisa assim. Mas também comportamento político perigoso, não é mesmo? Bem, tudo isso aí será possível porque a inteligência artificial está absorvendo como esponja todo tipo de premissa para depois chegar às suas conclusões, é claro. Bem, o texto termina dizendo o seguinte, que a privacidade, no momento, ainda é um problema, respeitar a privacidade. Daí porque as câmeras não se preocuparão em identificar o sujeito, apenas entender o seu comportamento. Isso porque o Japão respeita um regulamento da União Europeia que limita o uso de reconhecimento facial devido a possíveis preocupações com a privacidade. Uau! É imperativo observar que, mudou de página aqui sem querer. É imperativo observar que, embora o uso da tecnologia de vigilância por inteligência artificial possa ser um trunfo para aprimorar as medidas de segurança, ela também levanta questões críticas sobre privacidade. Bem, quem falou também em inteligência artificial lembrando de novo, bem-vindos ao admirável mundo novo, foi James Cameron, diretor de cinema famoso, por ter feito um filme pra lá de profético em 1984, outra data bastante simbólica, não é mesmo? O nome do filme de James Cameron, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, O Exterminador do Futuro. E ele agora voltou a falar nesse assunto, dizendo que ele tinha feito aquele filme em 1984 e ninguém prestou atenção no perigo que seria a inteligência artificial. Não na criação de roteiros ou coisas do gênero, mas nas armas ou sobre as armas, ou então na esfera militar. Entre outras coisas, Cameron disse o seguinte: você tem que seguir o dinheiro hoje para ver quem está investindo em inteligência artificial. Se o investimento na inteligência artificial visa o marketing, então você terá uma inteligência artificial baseada na ganância. Porém, contudo, por outro lado, se o investimento visa fins militares, então você está ensinando a inteligência artificial a paranoia, ou melhor, está munindo a inteligência artificial de paranoia. Uma paranoia tão grande que nos destruirá, ele disse. Foi o Cameron, não eu.
Ele diz o seguinte: acho que o armamento com inteligência artificial é o maior perigo para a humanidade hoje. Acho, diz ele também, acho que entraremos no equivalente a uma corrida armamentista nuclear com inteligência artificial. E se não a construirmos, os outros caras com certeza irão construí-la. E isso só aumentará o problema. Ele está se referindo aos países que estão investindo os tubos para dar cada vez mais autonomia à inteligência artificial, a ponto de que um comando militar, daqui a pouquinho, não será nem sequer supervisionado por um humano. Você entrará numa sala de um comando militar e só verá máquinas, computadores, por assim dizer, e nada mais. E esses computadores, claro, controlando tropas, aviões, navios, submarinos e artefatos nucleares, claro. De acordo com a evolução desta autonomia para a máquina, tudo, segundo Cameron, se tornará muito rápido e não terá mais como ser freado. Ele diz: você pode imaginar uma inteligência artificial em um teatro de combate, tudo sendo combatido pelos computadores numa velocidade que os humanos não podem mais interceptar, ou frear, ou bloquear, e você não terá capacidade de diminuir a escala. Eu avisei vocês em 1984, ele disse, e vocês não me ouviram. Bem-vindos ao Admirável Mundo Novo. Por falar em Admirável Mundo Novo, vejam que foto interessante. Henry Kissinger e o homem mais poderoso da Terra hoje, Xi Jinping. Xi Jinping feliz a vida. Ele recebeu Henry Kissinger de ontem para hoje naquela visita surpresa, que muita gente disse, que surpresa, imagina, isso exige um protocolo de meses, semanas, anos, décadas. Não, Kissinger não tem nenhum cargo oficial, ele é apenas o pai da nova China e pode ir lá quando bem entender. Aliás, ele já foi à China 100 vezes. Quem disse isso foi o próprio Xi, comemorando. Xi disse, ele fez 100 anos e completou 100 visitas à China. Estamos comemorando, portanto, o número 200. Ele disse isso feliz a vida, sim, porque, repito, Henry Kissinger é o pai da China moderna. Você pensa em Mao Zedong, não é mesmo? Não seja ingênuo. O pai da China é Henry Kissinger. A rigor, disse o Infobae, o seguinte, preste atenção, você que dorme. O presidente chinês, Xi Jinping, reuniu-se esta quinta-feira em Pequim com o ex-secretário de Estado norte-americano, Henry Kissinger, considerado pelo regime asiático um velho amigo do povo chinês, segundo os meios de comunicação estatais. E são certos, claro. O presidente chinês destacou a importância especial da visita de Kissinger à China, lembrando que o velho Kissinger já comemorou seu 100º aniversário e já visitou o país mais de 100 vezes. A combinação desses 200 torna a sua visita significativa, disse Xi Jinping. Claro, o homem, além de ter criado todas essas condições para a China ser a grande potência que é hoje, hegemônica praticamente, como eu disse no vídeo de ontem, ele também foi lá com o pires na mão pedindo um ajutório para a China, pelo menos para salvar a pele do Deep State norte-americano, que precisará de mais 4 anos, precisará fazer o sucessor de Biden. Isso se não for o próprio Biden, ou sabe-se lá, alguma máscara de Biden. Seja como for, Henry Kissinger foi lá, o criador, ajoelhar-se à sua criatura. O problema é que a China, por mais agradecimento que nutra ou tenha para Henry Kissinger, não está nem aí para os pedidos de ajutório. Só o fará se os Estados Unidos se renderem ainda mais à sua determinação, por assim dizer.
O também secretário-geral do Partido Comunista da China sublinhou que, há 52 anos, os dois países viviam um momento crítico, mas graças à visão e estratégia dos líderes da época, como Mao Zedong, Zhou Enlai, Nixon e o próprio Kissinger, a decisão certa para a cooperação sino-americana foi tomada. Que decisão foi tomada? Vamos fazer da China o único país produtor de bens de consumo do mundo. E todos nós, então, iremos lá comprar as bugigangas ou, então, coisas mais importantes que precisamos. Dito e feito, sujeito para comprar um cinto, um sapato, uma arvorezinha de Natal, depende hoje da China, não é mesmo? Isso começou há um bom tempo. Nós aqui, a questão de 15, 20 anos, dizíamos que era uma maravilha, porque afinal, os produtos chineses, ainda que não tinham aquela qualidade, eram bem baratinhos. Daí porque aqui no oeste do Paraná, muita gente ia para o Paraguai, que é aqui pertinho, para voltar com 4 pneus novos vindos da China. Era uma maravilha. Só que estávamos todos embarcando nessa grande dependência, nessa armadilha que se tornou uma grande dependência e acabou levando a China à hegemonia das nações. Bem, tudo isso agradava os globalistas como Kissinger, porque a China era também, para esses globalistas, o modelo da sociedade perfeita, quer dizer, sem Deus, ou melhor, com Deus, mas um Deus puramente imanente, o Deus partido, que a todos controla com mão de ferro. Nada desse negócio de religião, de minorias querendo seus direitos, não. O modelo perfeito para a sociedade do futuro estava na China. Pois é. E estamos nela, né? Bem-vindos ao admirável mundo novo. Temos mais alguma coisinha aqui interessante para falar. Vai faltar comida, o preço da comida vai disparar muito, principalmente na Europa. Pelo menos é o que antevê o Daily Mail, numa matéria divulgada hoje, publicada hoje, cujo título é Vingança de Moscou paralisa portos em ataques intensos de drones e mísseis, destruindo instalações de exportação de grãos e petróleo. A Rússia desencadeou uma série de ataques intensos de drones e mísseis em portos no sul da Ucrânia ontem. O bombardeio danificou partes das instalações de exportação de grãos e petróleo em Odessa e nas proximidades de Chornomorsk, destruindo 60 mil toneladas de grãos, de acordo com o Ministério da Fazenda da Ucrânia. Pelo menos, desculpem a nossa falha, pelo menos 12 pessoas ficaram feridas, disseram autoridades. Isso ocorreu dias depois que o presidente Putin retirou a Rússia de sua participação na iniciativa de grãos no Mar Negro, um acordo de guerra que permitiu que as exportações da Ucrânia chegassem a muitos países ameaçados pela fome, mesmo em guerra. Foi um acordo patrocinado, aliás, ou promovido pela Turquia, entre outros países, que dizia o seguinte: fazia com que a Rússia se comprometesse a não bombardear os estoques ou plantações da Ucrânia. Isso não para facilitar a vida dos ucranianos, mas aqueles países que dependiam essencialmente dos grãos ucranianos, como alguns países da África, por exemplo. Só que ontem, ou antes de ontem, melhor dizendo, Putin rompeu esse acordo, foi lá e, muito bem, bombardeou os depósitos com 60 mil toneladas de grãos. Isso quer dizer que será uma praxe daqui para frente e faltará alimentos. Então, Zelensky pediu que a OTAN resolva esse problema, porque isso poderá trazer muita fome ao mundo. Eu não sei se Zelensky é ingênuo ou hipócrita, eu realmente não sei pelo seguinte, porque mais de 1.000 processadores de alimentos nos Estados Unidos, não 1.000 fábricas, mas 1.000 acidentes misteriosos ocorreram no ano passado. Existe uma turminha do mal que ninguém sabe quem é, que está, digamos assim,
atacando granjas produtoras de ovos ou carne de frango, produtos, insumos agrícolas, como fertilizantes, grãos, etc. e tal, para provocar justamente isso, uma falta de alimentos no mundo. Não sabemos se é por pura maldade ou porque querem mesmo, de fato, reorganizar ou reinicializar todo o padrão e toda a cadeia alimentar do mundo. Não se sabe bem o que é. Mas acontece que tem muita gente poderosa que hoje dá um certo apoio a Zelensky, que não está nem aí para a fome no mundo. Antes, muito pelo contrário. Eu acho que Zelensky deveria dar uma atualizada nos seus conceitos. Muito bem, mais um pouco do admirável mundo novo. Vocês estão vendo aqui, esse é um vídeo, esse é um canal no Rumble, que mostra o chip que será implantado nas mãos aflitas dos próximos consumidores meio zumbizados do futuro não muito distante. O chip, não é, das CBDCs. Você trará a sua carteira aqui, ou aqui, tanto faz. Pensou no 666, né? Pois é nisso que estamos chegando, como eu disse no comecinho. Mais alguma coisa? Sim, temos uma coisa aqui muito interessante. Kamala Harris vangloriou-se na semana passada, isso aqui é matéria publicada por Léo Hochmann. Ele diz, Kamala Harris, a vice-presidente norte-americana, vangloriou-se na semana passada de como o governo está investindo em veículos elétricos e como isso tornará a América um ambiente mais limpo para os nossos filhos. Mais limpos para os nossos filhos. Mesmo que ela tenha dito que mães podem interromper a gestação por qualquer motivo ou sem motivo, a qualquer momento. Mas não importa, ela disse que o investimento em carros elétricos tornará o mundo mais limpo para os nossos filhos. Só que, detalhe, esse senhor que vocês estão vendo, o escritor Siddhartha Kara, publicou um livro intitulado Cobalt Head, How the Blood of the Congo Power Our Lives, que diz o seguinte: os carros elétricos precisam de bateria e baterias precisam de cobalto. E a extração do cobalto nas minas, principalmente no Congo, estão escravizando centenas, milhares de crianças. Porque o cobalto parece, ao que tudo indica, está sendo extraído por serviço escravo infantil. É o que ele denuncia nesse livro, Cobalt Head, How the Blood of the Congo Power Our Lives. Diz Léo Hochmann que o livro foi publicado em janeiro e detalha o sofrimento humano, especialmente das crianças diretamente envolvidas na mineração de cobalto. Ele é escrito pelo professor da Universidade de Nottingham, Siddhartha Kara, a partir do conhecimento adquirido em primeira mão, visitando o Congo. É um livro que deveria ser leitura obrigatória para todas as autoridades, principalmente para Kamala Harris. O professor Siddhartha é professor da Academia Global Britânica e professor associado do Laboratório de Direitos de Tráfico Humano e Escravidão Moderna. Ele aconselha várias agências da ONU e vários governos sobre práticas e leis escravistas. O que acontece no Congo, diz Léo Hochmann, é importante porque é o maior produtor de cobalto, respondendo por 70% da produção global. Em 2022, houve uma produção relatada de 130 mil toneladas. O segundo maior produtor é a Rússia, que extrai 8.900. Então vejam a diferença. O segundo extrai 8.900 toneladas de cobalto por ano e o primeiro simplesmente 130 mil. E se tudo isso está aí baseado no trabalho escravo infantil, seria bom, pelo menos, que Kamala Harris olhasse para essa denúncia. Mas, em se tratando de Kamala Harris, é possível até que ela acabe agradecendo toda essa escravidão, né?
pelo menos está alimentando a economia americana e embalando o sonho de uma América mais limpa para os nossos filhos. Imagine, né? Bem-vindo ao admirável mundo novo, uma casta de crianças bem nutridas, sendo sustentadas, ou pelo menos com a qualidade de vida, né? A vida limpa numa América bem protegidinha, sendo sustentada por crianças miseráveis, maltrapilhas, famintas, na África. Bem-vindos ao admirável mundo novo. Para terminar, uma matéria trágica e cômica ao mesmo tempo. Essa foi assinada por Mike Snyder hoje e diz o seguinte. Bem, eu nem vou ler o título aqui, mas é uma matéria sobre cocô. Desculpa, mas é sobre cocô. Ele diz o seguinte: vou avisá-lo de antemão, esse é um artigo sobre cocô. Nossa nação já foi conhecida como América, a Bela, mas agora muito do que nos tornava tão bonitos desmoronou e se decompôs. E as fezes estão literalmente espalhadas por todo lugar. Eu realmente gostaria de estar exagerando, mas nesse ponto o cocô nas ruas se tornou um grande problema de costa a costa, diz Snyder. Nossa população de sem-teto está literalmente explodindo, né? Crescendo numa quantidade assombrosa. E muitos dos sem-tetos são viciados em drogas. Muitos viciados, infelizmente, viciados em drogas, infelizmente, simplesmente não se importam onde estão na hora de soltar barro. Eles apenas deixam a calça cair e mandam ver. Para aqueles de nós que não são viciados, pode ser difícil entender como os viciados se deixam afundar tanto. Infelizmente, a verdade é que muitas dessas drogas são tão poderosas que literalmente fazem as pessoas cambalharem como zumbis. Por exemplo, Trunk. O Trunk agora está sendo misturado com todos os tipos de drogas de rua em todos os estados dos Estados Unidos. E alguém que está sob o efeito de Trunk pode estar literalmente inconsciente do que está acontecendo ao seu redor. E daí, se sentir necessidade de mandar ver, mandará ver, não importa onde esteja. Antigamente, diz ele, isso era muito raro de se ver nos Estados Unidos, ver fezes humanas no meio da rua. Isso era praticamente impossível. Mas agora, as cidades que têm graves problemas com drogas, as autoridades dessas cidades estão constantemente lutando para manter as ruas limpas. Ruas, praças, parques, praias, né? Por exemplo, São Francisco se tornou mundialmente famosa, está se tornando mundialmente famosa, pelas fezes humanas, que aparentemente estão em todo lugar. Além das ruas, nossas praias também se tornaram locais populares para viciados em drogas e moradores de rua fazerem suas necessidades. Se você pode acreditar, 55% das praias da América tiveram níveis inseguros de fezes em suas águas em algum momento do ano passado. Um grande número de viciados em drogas e sem-tetos vivem em acampamentos ou de acampamentos em acampamentos e também acampamentos e trailers ilegais. Isso era comum nos Estados Unidos, os trailers legais, só que agora o número de acampamentos com esses trailers, acampamentos ilegais, aumentou gigantescamente. E crescem rápido, e crescem ainda mais rápido em todo o país. No sul da Califórnia, um desses acampamentos administrados por um landlord está sendo fechado devido a um cheiro insuportável de fezes e urinas. Isso porque as pessoas que moram nesses trailers, que já são aos milhões, aos milhares, estão literalmente despejando urina e fezes às ruas. Um menino, aqui ele relata um menino que passou muito mal, chegou a regurgitar bastante, só por causa do mau cheiro que vinha de um desses trailers, ou de alguns deles.
Bem, isso, para concluir, diz ele, é o que o nosso país se tornou. E aí Kamala Harris vem falar do mundo limpinho para os nossos filhos. Bem, é claro que aqui é preciso perguntar, nossos quem, cara pálida? Nossos, de todos nós? Não, de uma pequena elite, evidentemente. Só que, para isso, é preciso ir aos poucos, não é mesmo? Eliminando aqueles que não contribuem em nada para o sistema planejado por Klaus Schwab, por exemplo. Daí porque estamos falando da política mais perversa, política social mais perversa já implementada na história humana. Kamala Harris faz parte de um governo que tem incentivado o consumo de drogas. Em algumas cidades da Califórnia, por exemplo, pode-se encontrar seringas, cachimbinhos para crack, entre outras coisas, em maquininhas. Aquelas maquininhas onde você coloca uma moedinha e tira um saquinho de batata, por exemplo. Em muitas cidades, essas maquininhas têm seringas, redinhas para cachimbos, entre outras cositas más. O governo de esquerda da América incentivou isso para evitar que o viciado fosse constrangido durante a madrugada, por exemplo, querendo ou necessitando urgentemente de uma seringa, ter que ir a uma farmácia. Então, algumas cidades já distribuem isso. Para quê exatamente? Para criar um bolsão cada vez maior de zumbis, que criem, por sua vez, um problema cada vez maior para pessoas normais, como é o que está acontecendo na América, segundo Mike Snyder, que está praticamente boiando em cocô. Para que, finalmente, as pessoas normais desejem as soluções mais radicais possíveis. E aí é que entra em cena quem criou o problema vendendo a solução. Logo mais, esses líderes dirão, bem, isso aqui não tem solução, precisamos extirpar esse problema. Entenderam, né? Claro que entenderam. É nessa vibe que vem o anticristo, como diz a Bíblia. Ele trará uma solução que agradará a todos, ou quase todos. É isso aí. Bem-vindos ao admirável mundo novo, um mundo em que você só via na ficção científica. Até depois, se Deus quiser.